Olá, seja bem-vindo à terceira e última parte do curso de Introdução à Gestão Pública da Unipampa. Nessa terceira e última etapa, nós iremos abordar os três grandes últimos conteúdos deste curso, que são os mecanismos regulatórios aplicados no governo federal, a gestão de equipes e os principais sistemas de informação utilizados na administração pública, com ênfase na Unipampa. Antes de falarmos propriamente dito nos mecanismos regulatórios, nós precisamos conversar um pouco sobre a questão do acesso à internet no país. Por quê? Porque os mecanismos regulatórios, na atualidade, eles estão baseados quase que praticamente ou integralmente no uso da internet. Onde nós temos internet, portanto, o controle sobre esses mecanismos regulatórios é muito maior. E qual é a situação da internet no Brasil hoje? De acordo com o jornal Valor.com, um periódico financeiro, uma reportagem do dia 3 de 11 de 2016 afirma que a maior parte do Brasil ainda está muito longe da banda larga. Diz na reportagem que o acesso à banda larga está presente em apenas 38% dos domicílios brasileiros. Portanto, é necessário que haja uma expansão no acesso à internet no país. Por quê? Devido às implementações legais, devido às questões das próprias empresas que têm que emitir notas fiscais via internet, o uso do sistema tributário que faz a declaração de imposto de renda e de outros impostos, no caso das empresas, através da internet. E, enfim, a própria questão do acesso à informação e os mecanismos regulatórios, portanto, estão atrelados ao fato das pessoas terem ou não acesso à internet. No Brasil, os mecanismos regulatórios, eles têm uma divulgação nos sites do governo, mas eles também têm divulgação em outros portais, como por exemplo o portal convergenciadigital.uol.com.br. O que é o Convergência Digital? É um portal das principais empresas de telecom e alguns profissionais autônomos e mesmo o próprio governo, que publica reportagens e informações pertinentes ao ambiente de telecom no país. Apesar de ser um pouco técnico, o portal traz informações sobre os mecanismos regulatórios na medida em que ele comunica, na medida em que ele dissemina informações sobre estes mecanismos. Será que vai haver alguma mudança? Como que fica, por exemplo, o bloqueio de WhatsApp, Facebook? Tudo isso é disseminado através desse tipo de portal. Tome nota aí num cantinho, então, Convergência Digital. É um portal onde convergem os principais assuntos, as principais publicações, as principais notícias sobre telecomunicações no Brasil. Entre elas estão os mecanismos regulatórios. No Brasil, as principais agências reguladoras são organizadas pelo governo, com participação da sociedade, e elas têm uma função, cada uma função distinta, ou seja, cada agência cuida de um certo segmento da sociedade ou do mercado. Então existem várias agências, cada uma delas cuida de um determinado segmento da sociedade. Vamos ver agora quais são as principais agências reguladoras que nós temos no Brasil. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, a Ancine, Agência Nacional de Cinema, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil e assim por diante. Ou seja, cada agência, cada um desses órgãos cuida de um determinado segmento da sociedade. Por que é importante a gente divulgar e conhecer isso? Porque são estas agências que criam a legislação que as empresas e os consumidores têm que obedecer. Ou seja, se vai haver reajuste, se vai haver tarifas diferenciadas, se vai haver gratuidades,
Quem tem e quem não tem direito são estas agências que determinam. E por que é importante saber? Por que é importante estar por dentro das notícias que acontecem nos portais que falam sobre telecom ou sobre meio ambiente? O que isso nos diz respeito? É o que nós vamos ver a seguir. Os mecanismos regulatórios, portanto, têm um conceito. O que são mecanismos regulatórios? São regulamentações que representam um conjunto de leis e medidas que regem o funcionamento de uma determinada área da economia. Telecomunicações, por exemplo. Água ou energia são outros exemplos. Quem elabora essas regulamentações? Políticos, burocratas, associações de profissionais, organismos internacionais, empresas e a própria sociedade, que é convidada a participar. Qual é a força que tem os mecanismos regulatórios? Os mecanismos regulatórios são impostos por lei, ou seja, não é uma opção eu obedecer ou não, não é uma opção para as empresas obedecer ou não. Ou obedece, ou multa, ou até fechamento do seu negócio. Por que existem os mecanismos regulatórios? O objetivo original é proteger as pessoas das práticas predatórias por parte dos agentes do mercado, ou seja, as grandes empresas. Como que isso pode ser feito na prática? Através da imposição de serviços mínimos a serem ofertados, através de um nível de qualidade mínimo naquilo que está sendo comercializado. Garantias que têm que ser oferecidas por cada empresa ou agente de mercado, que o governo considera que tem que ter um atendimento mínimo oferecido para a população. Então, este é o objetivo dos mecanismos regulatórios. Como que funcionam os mecanismos? Bem, os mecanismos regulatórios, eles estão apoiados em cima do decreto 8.243 de maio de 2014, ou seja, é extremamente recente esse decreto. E o que ele diz? Ele institui a Política Nacional de Participação Social e o Sistema Nacional de Participação Social, além de alguns outros ajustes. O que este decreto diz? Esse decreto fala que os mecanismos regulatórios, eles vão estar baseados em consultas públicas. Como assim consultas públicas? O que seria uma consulta pública? Uma consulta pública, ela tem como diretriz a ampla divulgação e prévia convocação do documento convocatório, ou seja, vai haver ampla publicação na internet principalmente, apesar de, em casos especiais, haver também nos jornais, onde se especifica qual o objetivo, qual a metodologia e quando que vai acontecer, quando que vai ser feita essa consulta pública. Além disso, essas consultas públicas, elas devem fornecer previamente, com tempo hábil, os documentos que serão objeto de avaliação pela sociedade, ou seja, como que são as regras para avaliação das empresas, quais são as métricas que serão utilizadas para validação da qualidade e assim sucessivamente. Observe a importância do item 3, utilização da internet e tecnologias de comunicação e informação, ou seja, essa é uma diretriz do governo para que as consultas públicas, as consultas populares sejam feitas a partir da internet. Uma vez as pessoas tinham que se dirigir até um órgão público, tinham que preencher formulários, isso acabou, o governo não quer mais isso. Agora, por outro lado, se a localidade não tem internet, isso configura um problema, porque as pessoas ficam sem ter como participar, sem dar a sua opinião a respeito. Sistematização das contribuições recebidas, ou seja, as opiniões, os votos, os posicionamentos não vão ser objetivo de manipulação individual. É preciso que isso seja contabilizado num sistema e esse sistema sumarize e aponte os resultados, que devem ser, claro, passíveis de auditoria. Publicidade dos resultados, ou seja, não adianta nada colher as opiniões das pessoas e depois sumir com o resultado, é necessário que seja amplamente divulgado qual foi
a opinião da participação popular e, por fim, o compromisso de resposta às propostas recebidas, ou seja, as agências devem ser fiéis, devem ser conduzidas de acordo com aquilo que a participação popular opinou. Claro que nesse caso, cada um dos grupos trabalha em função da sua necessidade. Assim como as empresas podem se organizar, a sociedade deve se organizar para votar naquilo que ela considera mais conveniente para cada caso. As consultas públicas são considerados processos democráticos que servem para a construção das políticas públicas entre o governo e a sociedade. Na verdade, é entre o governo, as empresas e a sociedade. Quem deve colaborar? Os cidadãos, as empresas, os movimentos, organizações sociais. Para quê? Para construir ações e programas de governo que têm objetivos a serem atingidos ou aprimorados, sempre de acordo com um objetivo ou uma demanda coletiva. Como que acontece a consulta pública? A consulta pública é representada pela participação popular, que acontece por meio de uma consulta disponível num portal da internet de um órgão federal, onde as pessoas podem fazer as suas contribuições, até mesmo falando com outros participantes e conhecendo o histórico da própria participação social. Como que eu posso participar das consultas públicas? Como que eu posso saber de quais são as consultas públicas que estão acontecendo? No ano de 2016, por exemplo, em vários momentos houveram bloqueios ao WhatsApp no Brasil e também ao Facebook. E para isso foram colocados projetos de lei para o fechamento definitivo desses aplicativos. Em todos esses casos, isso foi submetido para uma consulta pública. Como que eu posso ficar sabendo disso? Através das áreas de consulta pública das agências reguladoras. No caso do Facebook e do WhatsApp, isso ficou sob domínio da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, e assim sucessivamente. Então, onde que eu posso encontrar uma lista de todas essas agências? Basta dar um clique numa delas que eu vou ter o formulário de preenchimento. Vamos ver um exemplo de um desses formulários de participação. Aqui nós temos um exemplo da formulário de participação da Anatel, as consultas públicas de canais de televisão, radiofrequências, celulares e mesmo da própria internet no Brasil. Então aqui eu tenho alguns exemplos de participação. Observem que eu tenho uma situação em andamento, pode ser concluído, o prazo de contribuição. Ali eu tenho a coluna de explicações de motivos, documentos anexos, e observe a última coluna, que é o número de visitas. Observe quantas pessoas participam dessas consultas. Levando em consideração a população do Brasil, que é 300 milhões de pessoas, o número é infinitamente pequeno. Mesmo que o acesso à internet seja escasso, um número extremamente reduzido da população participa das consultas públicas. Por que isso? No maior caso, porque as pessoas desconhecem as participações públicas, os mecanismos regulatórios, e por isso é importante a gente conhecer e divulgar essas participações. Agora que nós já analisamos e sabemos que existe um controle por parte das agências reguladoras sobre os projetos construídos pelo governo e sobre como as grandes empresas têm que obedecer e seguir as orientações definidas nesses projetos construídos com participação popular, nós vamos falar um pouco sobre outro mecanismo regulatório definido na Constituição Federal, onde existe um capítulo no artigo 70 que fala sobre a fiscalização contábil, financeira e orçamentária dos órgãos públicos. O que diz no artigo 70? Diz que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial
de todas as entidades da União, da administração direta e indireta, será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Portanto, o Congresso Nacional exerce um poder de mecanismo regulatório quando ele avalia as operações financeiras e operacionais de cada órgão público. O controle externo, que cita no artigo 70, é em seguida explicado no artigo 71. Diz que o controle externo, que fica a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio ou através do Tribunal de Contas da União. Ou seja, aqui nós estamos diferenciando dois órgãos importantes, que é o TCU, o Tribunal de Contas da União, e a CGU, que é a Controladoria Geral da União. O que difere esses dois órgãos? O TCU é considerado um órgão auxiliar de controle externo do Congresso. Ele possui competência para julgar as contas dos administradores públicos em qualquer dos três poderes. Já a CGU, ela exerce o controle interno do Poder Executivo, apenas do Poder Executivo, com a atribuição de monitorar a gestão, recomendando melhorias ao longo do processo. Ou seja, a CGU é um órgão bem mais próximo do Poder Executivo, com o poder de avaliar a gestão dos órgãos públicos, determinando melhorias ao longo do processo. Então nós vemos aqui que todo esse mecanismo regulatório ele converge de alguma forma para o sistema de controle interno de cada órgão, onde, por exemplo, na Unipampa existe um controle chamado Audin, que é um setor que executa a auditoria interna. Esse setor ele pode ser consultado pela comunidade e com certeza fornece informações tanto para o TCU quanto para a CGU, que por sua vez executam o controle sobre todos os órgãos públicos da União.